Graça e paz, amém? Glória a Deus. Quero agradecer pelo convite, pastor Antônio, sua esposa, o Jefferson. Eu não tinha vindo aqui ainda, eu só tinha ido no sítio, conhecer o local e não conhecer os irmãos. Mas é um prazer estar aqui, privilégio, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Estou aqui com a minha esposa, a Rosimeire, estou com dois irmãos aqui, um casal abençoado, também discipuladores lá na nossa igreja. Tem uns irmãos que estão chegando aí também, eu chamei um pessoal para vir. A gente deu uma atrasada no trânsito, mas estão chegando também. O pastor Anderson daqui a pouco também está aqui. E eu quero compartilhar com você uma palavra também. Mas antes eu queria que a gente cantasse um louvor. O pessoal do louvor dá para subir aqui? Fazer um louvor aqui rapidamente. Pode ficar em pé onde você está agora, em nome de Jesus. Todos. Somos os radicais livres. Diga amém. Não importa se nós estamos com toda a igreja, jovens, casados, adolescentes. Nós somos uma igreja de vencedores. Amém, irmãos? E eu sou muito grato a estar aqui com você, privilégio pela primeira vez que eu vim aqui. Os irmãos, eu conheci o Antônio alguns anos atrás, ele e a sua esposa, quando eu estava indo em Arujá. E o Antônio é um grande homem de Deus, né? Que eu tenho acompanhado o trabalho dele, a igreja aqui. E eu fico feliz de ver como que o Senhor está avançando, né? E fazendo o reino de Deus expandir. E você também é canal de Deus para isso. Você foi escolhido pelo Senhor para esse tempo. Posso ouvir um amém? Então você tem que se preparar para aquilo que Deus ainda vai fazer. Porque é só o começo que vocês estão vivendo aqui. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, através da sua vida, nesse tempo ainda. Amém? E o Jefferson falou para mim que... Ele mandou mensagem para mim e falou: pastor, é o seguinte, que palavra você vai pregar? Eu falei: rapaz, eu não sei não, tô orando ainda para ver que Deus vai falar comigo. Ele falou: não, é porque aquela palavra que você pregou lá na Holy Fest, o pessoal acha que todo mundo não ouviu, só um grupo ouviu, você não quer falar de novo? Eu falei: rapaz, eu não sei não, viu? Vamos ver. Aí ele mandou hoje de novo, falou: pastor, e aí a palavra, qual o tema? Vou passar lá para o pessoal da mídia. Eu falei: olha, o tema eu tenho, mas ainda... totalmente eu não tinha assim uma revelação de tudo que eu ia falar. Mas o Senhor falou comigo a respeito de eu continuar falando a respeito de Benjamim. Aquela palavra que eu comecei lá na Holy Fest, quem estava lá, foi da parte de Deus. O Senhor falou conosco, foi muito bênção. Acredito que quem foi recebeu, quem ouviu depois também, o esboço que a gente compartilhou também recebeu. Mas eu queria falar uma característica, ou algumas características de uma igreja, ou de líderes, ou de jovens, adolescentes que são vencedores. Sabe, nós temos uma identidade. Você carrega uma identidade, diga amém. Você foi chamado por Deus para ser filho abençoado, escolhido. E aí precisa ter isso com revelação dentro de você. Eu queria compartilhar alguns decretos que essa identidade que nós temos precisa estar estabelecido na nossa vida. E eu quero falar sobre Benjamim, mas não com a ênfase lá do lobo, né, que eu tinha falado. Talvez eu fale alguma coisa, mas acredito que vai abençoar a sua vida. Projeta para mim então Gênesis, dá para ver aqui? Todo mundo consegue enxergar, não? Gênesis capítulo 30, verso 22, olha o que diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Ok? Vamos lá agora para o verso de número 35, do capítulo 35, verso 16. Olha o que diz: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Verso 18: ao sair-lhe a alma, porque morreu, olha que interessante, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Diga assim comigo: Benoni. Mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Então aqui, esse aqui é a base que eu queria compartilhar com você. Para quem não estava lá na Holy Fest, eu falei sobre Benjamim. Que Benjamim, nós acreditamos que ele é alguém profético. Ele é a última geração ali
do Velho Testamento, ele é alguém que foi escolhido por Deus ali para ser muito abençoado. E aí, ele representa então para nós hoje a última geração. Quantos creem que Jesus está voltando? Sabe, e aí é interessante isso, que se ele, Benjamim, é alguém que representa a última geração, nós também. Eu acredito que nós como igreja, nós somos a última geração. O Senhor está nas portas, Jesus está voltando e nós precisamos nos encontrarmos como vencedores, amém, irmãos? E aí, é interessante então, se Benjamim ele é a última, ele também é o nosso representante, porque está próximo à vinda do Senhor Jesus. Então eu posso declarar para você que hoje, com autoridade da parte de Deus, que nós somos a geração de Benjamim. Diga assim, eu sou a geração de Benjamim. Mas aí nós precisamos viver a realidade da geração, viver a identidade que a geração de Benjamim, que o próprio Benjamim tem. E aí tem algumas características que precisa ter na nossa vida. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados para conquistar o reino de Deus e nós precisamos da conquista acontecer com realidade. E essa realidade tem muito a ver com a nossa identidade. E aí, quero compartilhar com você alguns decretos que essa identidade de vencedor da última geração, ela carrega, e nós precisamos carregar quanto igreja, para nós se apropriarmos daquilo que Deus tem. E aí, irmãos, sabe, hoje você é alguém muito abençoado. Fala para a pessoa assim do seu lado, assim, você é muito abençoado. Você acredita nisso que eu estou te falando ou não? Olha bem para alguém do seu lado então. Escolhe alguém, não olha para mim, escolhe alguém. Fala para esse irmão assim, você está muito bonito hoje. Tá ou não tá? Por que ele é muito bonito? Porque ele é abençoado. Ele carrega a presença de Deus, então ele é muito abençoado. Essa bênção, irmãos, não é apenas um jargão, não é. Nós somos filhos de Deus, somos abençoados. Mas você sabe, o texto que eu falei para você aqui, fala que Benoni, antes de se tornar Benjamim, Benoni é filho da dor. Alguém que não daria certo, alguém que não poderia vencer na vida. Mas no meio dessa história, quando ele nasce, entrou o pai. A paternidade mudou o nome, mudou a identidade. Então, Benjamim, antes de ser Benjamim, era Benoni, o filho da dor. Mas aí o pai veio e falou, não vai ser filho da dor não, vai ser Benjamim. Benjamim é filho da felicidade. Constou comigo aqui? Então, quero falar para você hoje, permita que essa palavra toque o seu coração, que você a receba no seu coração e você possa viver algo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Amém? Então diga assim comigo, eu sou a geração de Benjamim. Diga assim, as portas já estão abertas. Diga assim, o favor de Deus está sobre mim. Aleluia. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Eu quero compartilhar com você então o primeiro decreto que nós precisamos ter enquanto Benjamim. Pode projetar para mim? Primeiro decreto. Você é a geração que ministra redenção. Diga assim, eu sou a geração que ministra redenção. Projeta para mim o texto, Gênesis 44, verso 2, olha o que diz. E na boca do saco de mantimentos que pertencia ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. Então você sabe da história, você vai entender aqui, Benjamim, eles tinham ido até José, e junto com seus irmãos, porque havia muita fome ali em Israel, e eles precisavam comer. Chegando lá, José encontra eles e se revela, você sabe de tudo isso aqui, o contexto, e ele se revela como o irmão deles, né, aquele que eles tinham vendido, entregado como morto e tudo mais. Mas aí, ele então fala assim, é o seguinte, vocês vão ser abençoados, não vão passar fome, mas eu quero que vocês então comprem os mantimentos. Compraram os mantimentos e ele colocou um copo de prata do próprio José dentro da bolsa de Benjamim. Qual que era a intenção? Ele mandou colocar e falou o seguinte, ó, quando eles forem embora, você vai mandar eles abrirem a bolsa e você vai achar esse negócio, esse copo de prata, e eles vão embora, mas Benjamim vai ficar. E aí, irmãos, é interessante isso, porque na boca do saco de Benjamim, ele coloca esse copo de prata. E isso é muito poderoso, porque
Esse copo de prata aqui, a prata aponta para a redenção. Mas aqui o alvo de Deus aqui para fazer esse cenário era realmente abençoar Benjamim. Então, quando você pega José e ele coloca isso aqui, é como se ele quisesse fazer algum mal, mas ele não queria fazer o mal, ele queria trazer ele para próximo dele. E é isso que eu quero falar para você hoje. Hoje, no tempo que você está vivendo aqui, Deus ele quer que você fique muito mais próximo dele. O Senhor quer que você o conheça a cada dia, que você ande em novidade de vida, em conhecê-lo. Deus quer ter prazer em estar mais perto de você. Quantos pode dizer amém? O mais perto não tem a ver só com a habitação, mas é de você de conhecer a Deus, de você experimentar o Senhor. E aí, a palavra do Senhor aponta então para essa questão da prata. A prata aponta, significa redenção. Você sabe, eram 11 irmãos de José, mas a ordem era só para uma pessoa, só era para Benjamim. E eu quero falar para você, não existe coincidência na Bíblia. Nós temos a palavra hoje da nova aliança, da redenção, do perdão dos pecados. Peraí, então é para você essa palavra. Você foi escolhido por Deus para pregar nesses dias palavras de redenção, palavras de amor, palavras de perdão, palavras de justificação pela fé. Pregar que ainda há esperança. Existe uma geração perdida, mas Deus quer levantar aqueles que vão pregar a palavra de redenção, a palavra de perdão, de esperança. E é você. O Senhor está nos chamando hoje, uma igreja, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E somos nós, precisamos pregar essa palavra. Nós somos chamados para ser os que vão ministrar redenção, seja nas casas, seja no trabalho, na faculdade, nas escolas. Sabe, irmãos, nós estávamos falando agora com os nossos discipuladores veio com a gente. Existe uma ação do inferno muito grande lá fora. Antigamente, não sei se você sabe disso, mas o pessoal que faz macumba, que mexe com essa questão de espíritos, eles era coado. Ninguém via assim alguém, né, vestido de roupa na rua andando e tudo mais. Hoje não está escancarado, o diabo está aí escancarado para destruir tudo. E aí uma coisa que a gente estava conversando, não somos nós que devemos temer, não, é o diabo que deve temer a você, porque você carrega essa vida de Deus, a presença de Deus. Quando você chega, é Deus chegando. O diabo é que vai fugir, não é você que vai fugir, mas é você que vai liberar a palavra e as pessoas serão alcançadas. Então, onde você for, a glória de Deus vai acompanhar você. Por onde você pisar, Deus vai te abençoar, porque Deus está levantando você como referencial. Esse é o decreto dos radicais livres. A geração abençoada que prega o Evangelho de Deus. Amém? Então veja, isso vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir hoje, a partir de hoje, esse ano, Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. Tem um exemplo da palavra de Deus, rapidamente, Romanos capítulo 11, verso 1. Olha o que diz. Romanos 11, 1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Sabe, aqui você vai perceber esse texto, Paulo, ele falando algo muito poderoso. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui falando que ele fazia parte da tribo de Benjamim. Você sabe, Paulo escreveu boa parte dos evangelhos, as cartas aos romanos. Ele está afirmando aqui que ele é da tribo de Benjamim. Então, peraí, se Paulo é alguém que fez história, nós recebemos a palavra através da vida de Paulo. Se Paulo pregou o evangelho, pregou mais que todos, ou não mais que todos, teve mais frutos, ele veio da tribo de Benjamim. Isso significa então que eu e você temos a oportunidade de realmente fazermos história na nossa geração, fazemos história nesse bairro, nessa cidade, sabe? Não tenha medo. Cadê os radicais livres aqui? Levanta a mão. Tem radical livre aqui? Livres! Pois é, Deus quer usar você. Deus quer levantar você. Mas olha para cá. Presta atenção. Presta atenção, nós carregamos uma mensagem. Os jovens, os adolescentes carregam uma mensagem. Você que é casado carrega uma mensagem. Agora, nós não somos radicais livres só gritando urra, só livres. Não. Nós carregamos a mensagem da cruz.
Sabe qual é a mensagem da cruz? Negar a si mesmo. Sabe qual é a mensagem da cruz? Abrir mão da vontade, abrir mão do eu, da justiça própria, do meu querer para fazer a vontade de Deus. E aqui Paulo é esse exemplo, porque Paulo, a Bíblia fala que ele pregava o evangelho, ele pregava a palavra, só que uma vez ele foi pregar, o navio que ele foi afundou. E aí ele chegou numa ilha chamada Malta. Lá em Malta ele foi picado por uma cobra. E aí ele não morreu, ele matou a cobra. O que ele fez? Ele viu a oportunidade de pregar a palavra para aquele povo. Interessante que ele pregou a palavra nessa ilha e o povo converteu. E é muito importante você saber disso, porque, presta atenção, não foi só isso. O povo fica admirado porque era para ter desistido, era para ter aberto mão, mas ele continuou fazendo a obra de Deus. Esse é aquele que foi chamado por Deus. Não importa a circunstância, não importa as crises, não importa o inimigo, continue pregando a palavra. E é interessante porque depois a Bíblia fala que ele foi preso. Foi pregar numa cidade, prenderam ele. Paulo e Silas, você sabe da história, eles estavam presos, mas à meia-noite eles estavam presos, tinham apanhado muito, eles estavam fazendo o quê? Louvando e orando a Deus. Ok? Amém? Depois, você vai perceber ainda mais. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido em missões, mas o que ele fez? Ele pregou o evangelho em todo momento. Eu quero te falar, esses somos nós. Nós somos aquele que levamos a palavra e não importa qual é o inimigo, não importa o cenário, continuaremos a pregar para que as pessoas recebam a palavra. Posso ouvir um amém? Então pergunta para o irmão assim, você já foi apedrejado? Você já foi mordido por alguma cobra? Acredito que não. E se foi, continue pregando. Sabe, irmãos, o que nós precisamos ter, esse princípio aqui, olha para cá, essa questão de Benjamim, nós precisamos ter essa característica de um povo de ousadia, de um povo que tem autoridade, que não fala porque é de si próprio, mas fala porque fala da parte de Deus, fala porque Deus está dando respaldo. Eu quero te falar isso aqui, Deus quer levantar você para esse tempo, e Ele ainda vai te dar o respaldo. O que é respaldo? A palavra. Ele ainda vai te capacitar, vai dar a palavra. Você sabe, toda vez que você recebe uma palavra, a palavra de Deus é liberada, ela tem que cumprir na sua vida, mas para se cumprir, Deus ainda Ele garante, Ele vem junto com a palavra para que ela possa se cumprir na sua vida, e você ser o canal de Deus para os irmãos. Então fala assim comigo, quem tem palavra tem tudo. Diga, quem tem palavra tem tudo. Então, eu tenho certeza, eu tenho expectativas para nós. Tenho expectativas de coisas grandes. Como é o nome do bairro aqui? Ponte Alta. Ponte Alta vai ser alcançada através da sua vida. Sabe? Por que, pastor, você fala isso? Porque você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Então, pregue a palavra. Você tem a palavra de Deus. Pregue-a. Libere essa palavra no nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. Quero compartilhar o segundo decreto. Projeta para mim. Segundo decreto. Olha o que diz a palavra. Você tem a garantia de vitória. Diga assim comigo. Eu tenho a garantia de vitória. Projeta para mim Gênesis 45, 22, olha o que diz. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Diga assim comigo, 300 moedas de prata. Fala comigo, 5 vestes festivais. Aqui nós vemos o número 5 na vida de Benjamim. José deu 5 vestes festivais. Presta atenção, aqui nós vemos também José sendo alguém exercendo paternidade na vida de Benjamim. Presta bem atenção, José estava de uma maneira proposital, prática, intencional, abençoando a vida de Benjamim. Para que ele fazia isso? Ele queria que as pessoas vissem o favor de Deus na vida de Benjamim. E é isso que Deus vai fazer com a sua vida nesses dias. Deus vai deixar claro para as pessoas, para o mundo, para os seus amigos, para a sua família, que Ele tem favor para a sua casa, para a sua vida. Deus vai te abençoar de maneira sobrenatural, porque Ele é o seu Pai.
Sabe, querido, tem um elemento aqui que eu queria falar para você, que é as 300 moedas de prata. Você vai perceber que ele recebe 300 moedas de prata. Esse 300 aqui tem um significado muito especial. Não sei se você sabe, mas o que te lembra quando você lembra na palavra de Deus algum episódio falando de 300? Com certeza é a vitória de Gideão e os 300. Sim ou não? Gideão, ele venceu com os 300 homens que Deus levantou, venceu o exército dos midianitas. E o povo foi liberto da opressão do inferno. Então José deu 300 moedas de prata para ele. E ele está falando o seguinte: Deus vai te dar uma vitória completa. O número 300 aponta para a vitória completa. E aí o Senhor então estava falando através da vida de José, na vida de Benjamim, que teria vitória completa. Esse é um sinal de que você não vai ter só uma pequena vitória, só metade da vitória. Não, Deus vai dar vitória completa. Por quê? Por quê, pastor? Porque quando Deus começa a fazer, Ele termina. Quando Deus ele libera a palavra, Ele vai cumprir a palavra. Qual que é o nosso papel? Continuar crendo, permanecer na palavra. Diga amém. Salmo 37, verso 5, olha o que diz, pode projetar. Salmo 37, 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Olha em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Não sei se você percebe. O pastor falou que está 2 anos aqui, né? Nesse prédio, 2 anos? 2 anos nesse prédio. Eu vou falar uma coisa para você, talvez você não tenha percebido, mas todo dia, todos os dias, Deus começou a fazer um pouquinho na sua vida. Ele fez um pouco, e aí você talvez não percebeu, não está percebendo, mas o que está acontecendo com você? Você está crescendo, você está avançando. Hoje você é mais maduro, sim ou não? Hoje você tem mais clareza, revelação do que Deus tem para a sua vida. Os pecados que te paralisavam, as crises, o mundo, o diabo que vinha te secar, não te seca mais. Por quê? Porque você está crescendo, amadurecendo. E a palavra de Deus para você é o seguinte: se Deus ele venceu em Cristo Jesus o mundo, você também vai vencer o mundo, vai vencer os problemas. Amém? Mas não é só vencer. Não é só vencer, não é só uma questão de você conseguir, não tem a ver só com isso, mas é a promessa. Você quer vencer? Legal, mas a promessa de Deus é que você já venceu. E aí você é esse Benjamim, que recebeu então essas 300 moedas de prata, que é a vitória completa. Não tenha medo disso, seja alguém usado por Deus, tem vitória completa para você. Em todas as áreas das nossas vidas, o Senhor vai nos abençoar, diga amém. Olha aqui para mim. Talvez eu não sei o que você tem passado, não sei qual é a sua dificuldade, o seu cenário, mas eu não sei o que você pensa também. Mas eu quero falar para você: não importa a dificuldade, não importa o cenário, não importa o trabalho, não importa onde você está vivendo, o que você está passando hoje, presta atenção. Você pode estar até desempregado, você pode estar até esquecido, mas uma coisa que eu tenho para falar: o propósito de Deus vai cumprir na sua vida. A Bíblia diz que dele nós temos o sim, o amém. Talvez você ache que não vai acontecer, talvez você fique pensando: ah não, é só mais um culto, não, é só uma conferência, é só radicais de identidade, para que isso? Não, é uma pequena semente que carrega a grandeza de Deus. Nós vamos crescer quanto igreja aqui, esse bairro vai ser conquistado. Por quê? Porque Deus garante a vitória. Deus tem vitória para nós. Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Então, quero falar isso para você hoje, tem vitória disponível para nós aqui. Deus quer te abençoar de maneira poderosa, amém, irmãos? Sabe, Davi venceu Golias, Daniel venceu os leões. Deus também vai dar vitória para você completa. Toma posse dessa palavra. Fala assim comigo: eu não vou mais aceitar derrota na minha vida. Você crê nisso ou não? Projeta para mim 1 de João 4:4. Olha o que diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que eu quero compartilhar, terceiro decreto: você é a geração cheia de vigor e ousadia
sobrenatural. Vou falar novamente. Você é a geração de vigor e ousadia sobrenatural. Você sabe, Benjamim nasceu como Benoni, filho da dor, mas depois que o pai se achegou, a identidade foi mudada, ele se tornou filho da felicidade. Também nós vimos que José, ele se tornou também um tipo de pai na vida de Benjamim, porque queria abençoá-lo, queria que ele fosse muito abençoado. Cara, aqui é o seguinte, essa é a identidade que nós vamos carregar. Se você já sabe que você é filho de Deus, que é amado, perdoado, justificado, agora você precisa manifestar essa identidade. E é interessante isso, porque essa promessa a Benjamim foi quando ele era bebê, ele era ainda pequeno, mas ela se cumpriu quando ele se tornou adulto também. Quando José estava para morrer, quando Jacó estava para morrer no seu leito de morte, ele chama os filhos para abençoar. E aí ele abençoa profetizando, não é? Profetizando os filhos. Aí tem no que eu falei da palavra, lá na Holy Fest, projeta para mim Gênesis 40, verso 27. Olha só a profecia que Jacó deu na vida de Benjamim. Benjamim é um lobo predador. Fala comigo, lobo predador. Olha a profecia, Benjamim é lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide despojos. O que é isso? Porque o lobo aqui, a característica de lobo não é no sentido mal, ruim, mas é que naquela época o pai Jacó, ele pegava os exemplos dos animais, ele colocava uma característica boa na vida dos filhos. E aí Benjamim foi escolhido para ser o lobo, porque é veloz, é forte, passa por vários cenários difíceis, tem muitas características positivas. E assim então Jacó abençoa a vida dele. E aí essa questão da bênção de Deus, da palavra profética do Pai na vida dele é importante. E assim é conosco, nós temos a palavra de Deus, diga amém. Amém. Agora, precisa manifestar essa identidade. Você precisa multiplicar aquilo que você recebeu, liberando a palavra, profetizando. Alguém que era para ser filho da dor, alguém que era para ser derrotado, recebeu uma palavra profética e o destino mudou. Ele recebeu uma palavra de vida e se tornou alguém exitoso. A Bíblia fala que ele se tornou lobo predador. Olha que interessante. Logo você vai perceber que lobo, quem que é um lobo? Você sabe, o lobo é aquele que caça. Ele não é caçado, ele caça. Mas o que ele ainda mais faz? Ele é temido pelos outros animais. Ele é alguém que se lança, ele vai à luta, ele quer ter a vitória dele. Benjamim é lobo predador. Pela manhã ele devora a presa e à tarde divide os despojos. O que é isso, pastor? Isso significa que tudo que você conquistar, você vai compartilhar. Se você recebeu algo, compartilhe. Se Deus te abençoou, abençoe. Esse é você, amém? Veja bem, nós temos que compartilhar o que nós recebemos. Se você receber uma bênção, uma palavra, um recurso, abençoe a vida da igreja, abençoe os irmãos, abençoe aqueles que estão perto de você. A característica de Deus, de quem chama essa geração de Benjamim, é que ele é abençoado e abençoa pessoas. Diga amém. Sabe, nós não vamos ter só para nós vamos ter para nós e para abençoar os outros. Posso ouvir um amém mais forte ou não? Você vai ter para você e para abençoar os outros. Como você quer fazer isso? Sabe, nós temos então uma igreja para abençoar. Qual igreja? Essa daqui. Fiquei sabendo que tem um terreno aqui do lado. Estamos construindo. Olha que poderoso. Como você quer abençoar essa obra para que se construa rapidamente? Então você já é abençoado. Creia na palavra e libere essa palavra. Deus vai colocar você em lugares que você vai prosperar, vai avançar e vai abençoar essa obra poderosa. E nós vamos ter a inauguração rápida dessa obra. Por quê, pastor? Você crê nisso ou não? Vou falar para você, o pastor está aqui, ele vai contar. Talvez ele conte, mas eu vou falar o que eu vejo. Lá no Recanto Mônica, nós compramos um terreno lá recentemente. O terreno é do lado do nosso prédio. Já estamos namorando ele há muito tempo lá. Quando eu cheguei lá 3 anos atrás, já estava lá na negociação. E nada de que conseguir comprar um terreno. E o senhor lá é bem, assim, senhorzinho, ele é bem difícil de lidar, né?
E aí Deus moveu de uma maneira sobrenatural. Nós fizemos até um vídeo lá, a gente orando lá, profetizando na rua, pro terreno que a gente queria comprar, porque não queríamos que o outro comprasse, porque queríamos construir lá. E aí o vídeo foi 1 ano atrás, eu acho que o vídeo foi gravado, a gente orando pelo terreno. 1 ano depois, o que aconteceu? Compramos o terreno. Compramos à vista o terreno. Glória a Deus! Amém. Então, por que eu estou falando isso? Porque, irmão, você tem a palavra profética. Você tem o poder na sua boca de falar as coisas de Deus acontecer. Então, abençoe. Fale para abençoar. Fale para liberar vida. Sabe, Jacó abençoou Benjamim com vigor, com ousadia sobrenatural. Eu quero falar para você que é radical livre aqui, jovem adolescente. Você foi chamado por Deus para essa igreja, para você ser o grupo que tem ousadia, que fala da parte de Deus, que fala do sobrenatural. Diga amém, radicais livres. Você carrega a ousadia e você tem que puxar o bonde aqui. Você tem que fazer essa igreja avançar junto com o pastor, porque você é a linha de frente. Mas você precisa entender o seu papel. Essa é a sua característica, ousadia, vigor, sobrenatural. Chegou a hora, decida. Decida o que você quer viver. Dá um basta nas crises, dá uns basta nas dificuldades, se posiciona. Porque quando você se posiciona, você entra na palavra de Deus. E a palavra de Deus para você é um rema de Deus na sua vida. Você vai chegar, você vai conquistar, você vai muito além do que você imagina com o Senhor. Agora, vou te falar sinceramente, não é confortável, não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo. Vai ter sim dificuldades, sim, vai ter lutas, sim, mas vai ter vitória também. Vai ter dificuldades, com certeza, mas vai ter muita bênção de Deus. Então se levanta para ser instrumento de Deus esses dias. Sabe, quando você recebe essa palavra? Então nós fomos chamados por Deus para conquistar. E nós vamos conquistar, diga amém. Eu estava meditando sobre essa questão. Eu preguei lá nos Radicais Livres e tem uma palavra que eu queria compartilhar com você. Acredito que faz sentido aqui, que eu estava meditando e eu percebi que eu devo falar para você aqui. Projeta para mim. Isaías 43:19, a versão A Mensagem. Talvez seja para alguém aqui. Olha o que diz o texto. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Olha o que o texto fala. Fiquem atentos. Não se distraiam. Olha o que o texto fala. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto. Fazendo correr rios em terras devastadas. Eu quero falar para você que está ouvindo isso aqui hoje. Esquece o que aconteceu. Para de ficar contando histórias do passado. Vou te dar uma dica aqui espiritual, meu amigo. Começa a falar do que vai acontecer. Multiplicou a célula, já foi, multiplicou. Fala do que vai acontecer agora. Fala do terreno que já se apropriou. Fala da construção agora. Já casou, meu amigo? Então se prepara para ser instrumento de Deus na vida da igreja. Esqueça velhas histórias. Deixa para trás, esqueça as circunstâncias. Ah, pastor, mas me feriram. Pastor, me abandonaram, erraram comigo. E daí? Nós recebemos uma palavra assim ou não? O ano das portas? Cara, já abriu as portas. Já está aberta. É hora da gente entrar pelas portas. Pastor, mas está difícil, estou no deserto. Olha o que o texto fala. No deserto tem uma estrada que Deus está abrindo, onde vai correr rios. Tem mais, o texto ainda fala o seguinte. Olha o que o texto fala. Estou fazendo uma coisa diferente. Ainda mais ele fala o seguinte. Irmão, você não está percebendo? Você não está vendo? Eu vou te falar aqui em nome de Jesus. Deus está fazendo coisa diferente. Deus está fazendo coisa diferente na sua célula. Deus está fazendo coisa diferente na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida financeira. Deus está fazendo coisa diferente. Olha para cá. Não fique olhando para trás. Para de olhar para as coisas que já aconteceram. Não fica contando história que já foi. É hora de prosseguir. É hora de viver o novo de Deus. É tempo de avançar para novos patamares. É tempo de você avançar como nunca antes. Uma coisa que você deve fazer: nunca infame a terra que Deus te deu.
Primeiro, para você que é solteiro, eu quero te falar, você mesmo é uma terra que Deus te deu. Solteiro aqui que está na idade de casar, tem alguém aqui, não? Solteiro está na idade de casar, levanta a mão para eu saber. Aí, os corajosos ali, é isso aí. Não reclame então de você mesmo, não fique informando a sua terra. Quem é líder de célula aqui, levanta a mão, líder de célula, levanta a mão. Líder de célula, deixa eu te falar uma coisa, não reclame das pessoas que Deus te deu. Ah, pastor, é que você não conhece o povo da minha célula, são tudo perturbados. Não é não. Não é não, é o melhor de Deus para você ser Davi na vida deles e levantar eles para ser o exército de Davi junto com você. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção, o texto fala que ainda a gente não está percebendo. Pergunta para o irmão assim, você não está percebendo não? Você não está percebendo que Deus tem algo novo para você? Sabe, irmãos? Olha para cá agora, presta atenção. Tem muita gente aqui, às vezes está preso no passado. Está ainda preso no passado e não vive o agora. Deus quer que você viva o agora. Viva o hoje. O texto falou assim, não fique distraído. Sabe, a nossa geração é muito fácil para distrair. Os jovens, adolescentes, é muito fácil para perder o rumo. Não se distraia. Se você vê alguém se distraindo, fala, oh, irmão, opa, o rumo é aqui, o foco é aqui. Qual que é o foco, pastor? Foco na palavra. Você crê nisso que eu estou te falando ou não? Eu creio. Deus está movendo nesses dias no nosso meio. Uma grande revolução da parte de Deus está para acontecer. É tempo de nós avançarmos no nome de Jesus. Sabe, eu tenho uma percepção que eu queria falar aqui para vocês. Especificamente aqui para o pastor. Pastor, eu queria falar com o senhor aqui. Eu percebo no meu coração. Vocês vão viver aqui 5 anos em um. Tenho essa impressão aqui que o Senhor vai fazer 5 anos em um. A cada semana. A cada semana, coisas novas o Senhor vai fazer, grandes coisas o Senhor vai fazer diferença. O Senhor chamou você para ser ousado. Eu gostaria que você se levantasse esses dias com ousadia. Seja alguém com ousadia, fale da parte de Deus, fala com autoridade. Amém? Não é para levantar agora não. Não. Daqui a pouco. Mas vamos combinar? Para de focar nos problemas. Para de focar nas crises. Não, foca no Senhor. Foca no que Deus te deu. Amém, irmãos? É interessante isso, olha para cá. Não permita o diabo roubar. Não permita o diabo paralisar você. Não deixe o diabo roubar as palavras que estão sendo liberadas aqui hoje. Não aceita o diabo roubar do seu coração. Porque ele quer roubar para só te mostrar que você é Benoni. Que você é alguém que nasceu para dar errado. Não aceita isso. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser Benjamim. Você nasceu assim para ser alguém feliz em Deus. Então toma posse. As pessoas aqui desse bairro precisam saber que você é alguém escolhido por Deus. A sua família precisa saber que você é canal de Deus. O diabo precisa saber que você sabe quem você é. Então se levanta como esse homem, com essa mulher, com a identidade clara. Porque a estratégia do diabo é estabelecer de você a paralisação. Não quer que você avance. Tem um propósito para se cumprir na sua vida. E o diabo, quando ele puder atrapalhar, ele vai atrapalhar. Agora, você nasceu para dar certo. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para fazer história. Você nasceu para libertar uma geração. Você nasceu para ser homem de Deus, mulher de Deus. Então se apropria.